pessoal, que bom ver vocês de novo aqui no Laços de Luz, em mais um episódio. Hoje o episódio de número 4. Nós vimos aí a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje continua a introdução, vamos terminar hoje a introdução e a partir da próxima semana nós já entraremos nos capítulos. Temos que correr para poder entregar logo o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu quero a opinião de vocês, qual será a próxima obra que nós vamos entregar? O que vocês acham? O Livro dos Espíritos? Mas sem enrolação, vamos lá, vamos para a leitura? Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, for errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu a ele na dessa seita e que, se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou, pelo menos, nenhum escrito deixou. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava, também ele foi acusado, pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, da de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo, para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo. Que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída. Que, ao demais, trata-se de um fato da história, que a ninguém será possível apagar. O homem é chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la de frente, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, estas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Percebeu o padrão? Deus nunca revela verdades de forma solta. Antes de Jesus, veio Sócrates ensinando a imortalidade da alma. Antes do Kardec, Platão já falava de reencarnação. Toda grande verdade espiritual tem preparadores do caminho. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando, e, recordando seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. É, além disso, a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo, a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual, para encarnar, e da sua volta a esse mesmo mundo, após a morte. É, finalmente, o germen da doutrina dos anjos decaídos. 2. A alma se transvia e perturba, quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência,
dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e, sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada, por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Assim, ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, tem de as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. Capítulo 2, número 5. 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ao demais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, impossível se nos torna ser ajuizados, sequer por um instante. Mas, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma: ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, lícito é esperá-lo, com homens igualmente libertos e conheceremos, por nós mesmos, a essência das coisas. Essa razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se lhes afigura, de modo nenhum, temível. Está aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se apenas de almas já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. 4. A alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas. Quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-las? Não são as almas dos bons, são, porém, as dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas predileções. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria é descrito qual mostra o Espiritismo nas evocações. Mais ainda, no tópico acima se diz que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Outra coisa não diz o Espiritismo, acrescentando apenas que a alma, que boas resoluções tomou na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos, traz, ao renascer, menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Assim, cada existência lhe marca um progresso intelectual e moral. O céu e o inferno, segunda parte. Exemplos. 5. Após a nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades, para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. É a doutrina dos anjos guardiães, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos de erraticidade. 6. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. Constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era, na antiguidade, tomada à má parte, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos, em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhe transmitir as vontades,
que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Ponde, em lugar da palavra demônio, a palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. 7. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. 8. Se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam, por intuição, o Espiritismo prova com os inúmeros exemplos que nos põe sob as vistas. O céu e o inferno, segunda parte. 9. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se viriam livres, ao mesmo tempo, do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Equivale isso a dizer que o materialismo, com proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo, conseguintemente, um incentivo para o mal, que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes, pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Por meio de exemplos, que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra quão penoso é, para o mal, o passar desta outra vida, a entrada na vida futura. O céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1. 10. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda, evidentes, os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de ser homem de bem. Coloque-os de Sócrates com seus discípulos, na prisão. Depara-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência. O de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Não é inteiramente cristã esta máxima. Mais vale receber do que cometer uma injustiça? O mesmo pensamento exprimiu Jesus, usando desta figura: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. 11. De duas uma: ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. Mas, é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes. Sócrates aos seus juízes. Segundo Sócrates, os que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação, sem solução de continuidade. Houvessem Sócrates e Platão conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantado hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra,
para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois, ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim precisamente por se acharem, mais do que outros, em condições de lhe compreenderem as sublimes lições, que, finalmente, pode dar-se façam. Eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. 12. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. Não está aí o princípio de caridade, que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos. 13. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má, quando dela provenha mal. De boa, quando dê origem ao bem. Esta máxima, pelos frutos é que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Capítulo 16. 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas, do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios. Mas, não, verdadeiramente justos e retos só são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Capítulo 10, nos 7 e 8. 16. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. O amor, que há de unir os homens por um laço fraternal, é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza. Tendo dito Sócrates que o amor não é nem um deus, nem um mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito que preside ao amor universal, essa proposição lhe foi imputada como crime. 17. A virtude não pode ser ensinada. Vem por dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas, se a virtude é um dom de Deus, é um favor e, então, pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços, em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. 18. É disposição natural em todos nós há de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos, do que dos de outrem. Diz o Evangelho: vedes a palha que está no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, nos 9 e 10. 19. Se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre, assim, nova senda para a ciência. Com o lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos. 20. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal, do que de bem. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve essa questão, que se encontra explanada aqui adiante, nos capítulos 2, 13 e 5. 21. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Isso vai com vistas aos que criticam aquilo de que desconhecem até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates, dizendo:
Tentemos, primeiro, torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. É assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Revivesse hoje Platão e acharia as coisas quase como no seu tempo e poderia usar da mesma linguagem. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam da sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridiculizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires. Olha, analisando esses estudos, esse prefácio do estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, é importante todas essas colocações que vão dando oportunidade para aqueles que não são estudiosos da parte da filosofia, que estão buscando os primeiros passos dentro dos ensinamentos da doutrina dos espíritos. Eles vão encontrando nessa parte as questões que vão tirando dúvidas. E Sócrates e Platão eles vieram trazer, 400 anos antes de Cristo, essa ideia da vida continuar após a morte do corpo físico. Então tudo isso daí são embasamentos para que nós possamos compreender os ensinamentos do Cristo, não como a ideia de uma única pessoa, mas sim de um estudo de uma pessoa, de um ser iluminado, que veio estar conosco, deixando de forma bem clara toda essa questão do quanto nós temos que nos amarmos e nos prepararmos para a nossa jornada futura, que é a jornada que continua após a morte do corpo físico. Sim, é importante demais esses estudos. E Celso, sou grato a você por essa oportunidade, esse trabalho magnífico que você vem realizando, postando esse estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Continue assim, nós vamos ter um caminho, um norte para seguir nos nossos estudos. Muito obrigado aí por essa oportunidade, Celso. Ô, João, muito obrigado. Quem agradece é o público, João. Sua opinião é muito importante. Uma coisa que nós não conversamos, João, e que a partir da semana que vem nós vamos sem enrolação. A gente já vai para os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e sem comentários, só leitura. E a gente vai criar, tem uma novidade aí, a gente vai criar uma playlist só para os comentários. Então, nós vamos ter um bate-papo. Você está convidado, João, você, Igor, está convidado a vir aqui em casa, venham no domingo, nós vamos fazer um bate-papo só de comentário e vamos criar uma playlist para isso. O almoço é para minha conta. Tchau, gente. Até semana que vem.